O nosso investimento em Porto é um ótimo exemplo de como empresas de qualidade podem ficar baratas em bolsa devido ao curto prazismo do mercado. E também demonstra que vale a pena ser paciente. Os sócios e gestores aqui do Ática, o Ivan e o Rafael, acompanharam a empresa por mais de 10 anos antes de investirmos em 2022, porque antes disso ela nunca tinha chegado no nosso preço. E desde então, a ação mais que dobrou. É sobre esse caso que eu vou contar para vocês hoje. A Porto, mais conhecida como Porto Seguro, é uma das principais seguradoras do Brasil, atendendo mais de 16 milhões de clientes. Ela atua principalmente no setor de seguros automotivos, mas ela também tem outras verticais que representam cerca de 35% da receita: planos de saúde, banking e outros serviços. O ponto crucial da tese de Porto é entender como ela é capaz de manter a posição de liderança nos seus principais segmentos de atuação há tanto tempo. Normalmente, setores com market share estáveis ao longo do tempo indicam que existem barreiras de entrada e vantagens competitivas, senão os competidores menores acabariam roubando share dos principais players. No caso de Porto, ela tem cerca de 27 a 28% de market share no segmento de seguros automotivos há mais de 10 anos e ela cresceu de 15% a esse patamar desde os anos 2000. Então foi construído bem devagar. E não só isso, ela fez isso com bastante rentabilidade ao longo do período. Nós temos dados financeiros da empresa desde 1999 e ela nunca deu prejuízo. O retorno sobre o patrimônio líquido médio foi 20% ao ano. Isso se traduziu no preço da ação também. Desde seu IPO em 2004, a empresa multiplicou por 34 vezes, um retorno anual médio de 19% ao ano. Nada mal, né? Com esses números fica claro que a Porto tem vantagens competitivas. Agora nosso papel é entender quais são elas e se elas são sustentáveis ao longo do tempo. Na nossa opinião, são três principais: escala, força de marca e relacionamento com a base de corretores. Escala é crucial para o negócio de seguros automotivos, porque permite você comprar peças e serviços mais barato, tendo um custo menor de sinistro, e também ter uma abrangência geográfica mais eficaz e mais previsível, fazendo com que você tenha um nível de serviço maior e um nível de ociosidade dos seus prestadores de serviço menor, fazendo com que o custo unitário de prestação de serviço seja menor. Esses dois fatores combinados, comprar mais barato e a abrangência geográfica melhor, fazem com que a Porto tenha um nível de custo de serviço menor que os outros players da indústria. Em relação à força de marca, a Porto é reconhecida como líder em seguros auto e tem uma reputação sólida, construída ao longo de décadas, baseada na alta qualidade de serviço, que é difícil de ser replicado pelos outros competidores. Com isso, a Porto consegue cobrar mais caro e as pessoas pagam, porque elas preferem ter a confiança de ter um ótimo serviço em um momento tão crítico como um acidente. Quando você soma isso, cobrar mais caro, com os custos mais baixos devido à escala, explica muito a rentabilidade superior que a Porto teve ao longo do tempo e tem até agora. A terceira vantagem competitiva da Porto é seu relacionamento com sua base de corretores independentes, que representam cerca de 80% das vendas. Eles fazem isso através de comissões atrativas, pagamentos rápidos e pontuais, eficiência operacional e programas de incentivo. Isso, somado com a força de marca, faz com que o produto da Porto seja mais fácil de ser vendido e, por isso, seja muitas vezes, frequentemente, a primeira opção dos corretores ao indicarem os seus clientes. Esses três fatores de vantagem competitivas, trabalhando junto, formam um ciclo virtuoso que fortalece cada vez mais a Porto e torna muito difícil que um competidor tome sua posição de liderança. E como que empresas de qualidade tão boa, características de negócio tão interessantes e histórico excelente ficam baratas em bolsa? Em 2020, no começo da pandemia, a venda de veículos caiu muito. Então, naturalmente, a venda de apólices de seguros também caiu. Isso fez com que a Porto crescesse menos naquela época. Além disso, as pessoas passaram a sair muito menos de casa, então a sinistralidade caiu porque tinha menos acidente. Quando isso acontece, todo o setor acaba repassando isso para o preço das apólices, que ficaram um pouco mais baratas. Talvez você se lembre que o seu seguro ficou mais barato durante um período. Só que logo depois aconteceu uma coisa curiosa, que foi o preço dos carros aumentaram muito rápido, também como as peças também subiram muito. E quando as pessoas voltaram a sair de casa, elas voltaram a ter o nível de acidente que tinha anteriormente. Então você tinha seguros vendidos a preços menores, com um custo de serviço muito maior do que era estimado, porque ninguém estava prevendo que aquilo iria acontecer. Então a rentabilidade da Porto caiu bastante naquela época. Isso fez com que as pessoas vendessem as ações, e ela ficou barata, nós fomos investigar. Ao fim da nossa análise, nós concluímos uma coisa muito simples. Os apólices são revisados anualmente. Então, naturalmente, nos próximos 12 meses, a Porto teria a oportunidade de repassar os preços ideais para ela voltar para a rentabilidade anterior. Então essa foi nossa aposta e foi aí que nós investimos em 2022. E, de fato, nós vimos isso se materializar em 2023. Então a Porto voltou para sua rentabilidade anterior. E a ação acompanhou, obviamente. Além disso, nós fomos surpreendidos com os outros segmentos da Porto indo muito bem, com destaque para o plano de saúde, que até hoje está sendo um dos melhores do Brasil em termos de rentabilidade. E desde que nós investimos em 2022, o preço da ação multiplicou por quase 2,5 vezes. Nós ainda somos investidores e é uma das empresas do Brasil que nós mais admiramos aqui.
Esse foi o caso de Porto, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem conhecer mais sobre outros casos, ler nossas cartas ou conhecer os nossos fundos, é só acessar o nosso site. Muito obrigado.